A seguir, 2 relatos de terror envolvendo a Amazônia. Lembrando que, como sempre, nomes e lugares estão sempre trocados para preservar a identidade dos nossos parceiros. Desliguem as luzes, peguem a pipoca e vamos aos relatos. Relato: meu pai encontrou a fera na Amazônia. Vou contar uma história que meu pai sempre fala, mesmo que seja com muito custo. Ele é um homem forte, corajoso, mas depois do que aconteceu naquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Sempre gostou de aventuras, mas desde esse encontro, ele não se arrisca mais a sair à noite, principalmente na selva amazônica. E olha que ele era fotógrafo de passarinhos, acostumado com as trilhas, com o mato fechado e sempre acompanhado de guias locais, geralmente indígenas que conheciam cada canto da floresta. Essa história aconteceu há uns 20 anos. Meu pai foi contratado por uma revista especializada em aves exóticas. A missão era fotografar espécies raras, que só apareciam à noite ou ao amanhecer, principalmente nas áreas mais remotas da Amazônia. Ele sempre trabalhou com fotógrafos e guias experientes, e nesse dia, quem o acompanhava era o cacique Iporã, um velho índio da tribo local, que conhecia a selva como ninguém. Iporã era um homem respeitado e não tinha medo de nada, sempre sério, mas muito confiável, e normalmente não fazia trilhas. Mas nesse dia, por sorte do meu pai, ele fez questão em acompanhá-lo. Meu pai sempre dizia que se Iporã ficava em silêncio ou mostrava preocupação, era melhor escutar. A viagem estava indo bem, o dia tinha sido produtivo, com várias fotos de aves que poucos tinham registrado antes. Mas o foco principal era uma espécie noturna, que só aparecia no começo da madrugada, e eles decidiram montar acampamento numa clareira no meio da mata, perto de um rio estreito. A noite estava quente, úmida como de costume, e tudo estava tranquilo. Pelo menos até a lua cheia aparecer no céu. Logo que a lua começou a subir, meu pai disse que notou algo estranho. O ar ficou pesado, como se a mata estivesse sufocando eles. Os bichos, que antes faziam um barulho danado, simplesmente pararam. Nada de sapos, nada de grilos, nada de pássaros. Só o silêncio e o som leve da água do rio. Meu pai achou estranho, mas Iporã, do nada, ficou tenso. Ele levantou a cabeça, farejando o ar, e então murmurou algo em tupi, que meu pai não entendeu. O guia olhou firme para ele e falou em português: "Tem coisa ruim aqui. Bicho que não é bicho." Meu pai ainda tentou brincar. Disse que era só nervosismo, mas Iporã o interrompeu. "Não é piada. Vamos embora, agora." E foi aí que as coisas começaram a desandar. Quando estavam arrumando o equipamento às pressas, um cheiro estranho tomou conta da área. Era um fedor de carne podre, forte e insuportável. Logo depois, os dois ouviram o que meu pai descreveu como um rosnado profundo, vindo da mata fechada, perto das árvores. Iporã parou de mexer nas coisas e pegou o arco dele, apontando para o lado de onde o som vinha. Meu pai disse que, nessa hora, o coração começou a bater forte. Não era mais só uma trilha na floresta. Era como se algo os estivesse caçando. O rosnado se repetiu, dessa vez mais próximo. Eles mal podiam ver qualquer coisa além das sombras na mata, mas o som era alto, como se aquele bicho estivesse muito perto. De repente, algo saiu do mato. Meu pai diz que, quando viu a criatura pela primeira vez, ele não acreditou no que estava diante dos olhos. Era grande, muito maior que qualquer bicho que ele já tinha visto. Tinha um corpo parecido com o de um homem, mas coberto de pelos grossos e escuros. A cabeça, no entanto, parecia a de um lobo ou cachorro, com dentes enormes que brilhavam à luz da lua. As pernas eram grossas, mas tortas, e as mãos, ou patas, tinham garras afiadas. O lobisomem estava de pé, meio curvado, com os olhos brilhando num tom de amarelo que dava medo só de olhar. Iporã tentou manter a calma,
Mas ficou claro que até ele estava com medo. Meu pai, que sempre foi um homem prático, tentou se mover devagar, mas a fera o encarava. Eles não podiam correr, porque a criatura estava a poucos metros. Se dessem um passo em falso, ela atacaria. A fera rosnou novamente, mostrando os dentes, e o cheiro ficou ainda mais forte. Meu pai conta que, naquela hora, ele já estava rezando, esperando o pior. Mas Iporã, com uma calma quase sobrenatural, deu um passo à frente e ergueu a mão em um gesto que parecia ritualístico. Ele começou a murmurar algo em tupi-guarani, uma reza ou um encantamento que meu pai não entendeu. A criatura pareceu recuar por um momento, como se estivesse confusa ou irritada. Foi a brecha que eles precisavam. Iporã deu um grito para meu pai correr, e foi o que ele fez. Correram como nunca, atravessando a trilha em direção ao rio, sem olhar para trás. O som de galhos quebrando e a respiração pesada da criatura os seguiram por boa parte do caminho, mas eles não pararam até alcançarem o acampamento principal, onde havia mais gente esperando. Quando chegaram lá, Iporã explicou rapidamente para os outros o que tinha acontecido, mas ninguém ousou voltar àquela trilha. Fizeram as malas e partiram na mesma noite. Meu pai, que sempre foi cético e gostava de explicações lógicas, nunca mais falou de lobisomens ou criaturas da floresta como uma besteira. Ele viu com os próprios olhos, e até hoje, só de lembrar, o medo ainda está lá. Desde aquela noite, meu pai nunca mais entrou na selva amazônica durante a noite. O que ele viu naquela trilha, nas sombras da mata, mudou a vida dele para sempre. Relato: o encontro com a Matinta Pereira na Amazônia. Eu nunca fui de acreditar em lendas ou em histórias que o povo conta, mas depois do que vivi naquela viagem à Amazônia, tudo mudou. Eu era uma pessoa prática, daquelas que acham que tudo tem uma explicação lógica. Mas naquela noite, sozinha na floresta, descobri que algumas coisas não têm explicação. O que aconteceu comigo foi algo que até hoje me deixa arrepiada. E se não fosse por aquela velha... Bom, deixa eu contar tudo desde o começo. A viagem foi parte de um pacote turístico. Eu sempre sonhei em conhecer a Amazônia e tirar fotos da natureza exuberante. Então, me juntei a um grupo de turistas. Havia 6 de nós, e o passeio era guiado por uma equipe de indígenas locais que conheciam cada pedaço da floresta. Eles eram sérios e respeitosos com o ambiente. Nos ensinaram muito sobre as plantas, os animais e as histórias da região. Eles falavam pouco, mas quando falavam, era sempre algo importante. No segundo dia da trilha, fomos levados por uma das áreas mais profundas da floresta, perto de um rio. Estávamos todos animados, tirando fotos, ouvindo os sons da floresta e admirando a vegetação densa. A caminhada era cansativa, mas o visual compensava. A floresta era um paraíso, com árvores tão altas que pareciam tocar o céu, e o ar estava úmido e quente, do jeito que a gente imagina quando pensa na Amazônia. Enquanto o grupo seguia a trilha, eu me empolguei tirando fotos de umas flores raras que o guia apontou. Eram de uma beleza única, com pétalas de cores vibrantes, e acabei ficando para trás sem perceber. Estava tão focada nas fotos que nem notei o grupo se afastando. Quando terminei, levantei a cabeça e não vi ninguém. Fiquei parada por um momento, tentando ouvir vozes ou algum som que indicasse onde eles estavam, mas só ouvia o som da floresta. Chamei por eles, gritei os nomes dos guias, mas nada. Só o silêncio. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Decidi seguir o que achava ser o caminho de volta, mas a floresta parecia a mesma de todos os lados. As árvores formavam uma espécie de labirinto natural, e eu logo percebi que estava perdida. A cada passo, a mata ficava mais densa, e o som que antes me acalmava, o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas, agora parecia ameaçador.
Depois de caminhar por um tempo que pareceu uma eternidade, a luz do sol começou a desaparecer. A floresta ficou escura e o medo foi tomando conta de mim. Já não sabia mais para onde estava indo. O pior era que eu sentia como se estivesse sendo observada. Você já teve essa sensação de que tem alguém te olhando, mas você não vê nada? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Foi então que ouvi o som. Um assobio. Um som agudo, quase doloroso de ouvir. Vinha de algum lugar perto, mas eu não conseguia ver nada. Me virei de um lado para o outro, tentando encontrar de onde aquilo vinha, quando vi uma figura se movendo entre as árvores. Era uma velha, uma senhora muito pequena, com os cabelos brancos e desgrenhados, vestindo roupas surradas. Ela estava encurvada e usava um cajado para se apoiar. Ela apareceu de repente, como se já estivesse ali o tempo todo, só esperando. Meu primeiro impulso foi de medo, claro. Quem, em sã consciência, veria uma mulher dessas no meio da selva e não ficaria com medo? Mas ela não parecia ameaçadora. Apenas me olhou, séria, com aqueles olhos que pareciam atravessar minha alma. Fiquei paralisada. Ela se aproximou lentamente e perguntou com uma voz rouca e arrastada: "O que você está fazendo sozinha aqui, menina?" Expliquei que tinha me perdido do grupo, que estava desesperada para voltar, e ela ficou me olhando por um tempo como se estivesse me analisando. Eu não sabia o que pensar. Tudo aquilo parecia surreal. Ela então deu um sorriso de canto de boca e disse apenas: "Venha comigo, eu vou te ajudar." Sem muita opção, a segui. Andamos por uma trilha que eu não reconhecia, mas ela parecia saber exatamente onde estava indo. Ela se movia com facilidade, apesar da aparência frágil. De vez em quando, ela parava e assobiava. Era aquele mesmo assobio agudo que eu tinha ouvido antes. Parecia que ela se comunicava com a floresta, como se aquele som fosse parte dela. O caminho parecia interminável. O tempo todo, a sensação de estar sendo vigiada não me abandonava. A floresta, que já estava escura, parecia ainda mais opressiva. As árvores formavam sombras esquisitas e o ar parecia mais denso, quase sufocante. A cada passo, minha cabeça girava com perguntas. Quem era aquela mulher? Como ela sabia onde eu estava? Por que estava me ajudando? Depois de horas andando, chegamos a uma clareira. De longe, consegui ver as luzes do acampamento da tribo indígena com quem estávamos. Um alívio enorme tomou conta de mim. Eu finalmente estava a salvo. Quando olhei para a velha, esperando alguma explicação, ela só me olhou de volta com aquele olhar profundo e disse: "Você tem um bom coração. Por isso eu ajudei." Não entendi direito o que ela quis dizer, mas agradeci do fundo do coração. Eu estava exausta e só queria sair daquele pesadelo. Ela deu meia volta e começou a se afastar. Tentei chamá-la, perguntar seu nome, mas ela simplesmente desapareceu na escuridão da floresta, tão silenciosa quanto tinha surgido. Quando cheguei ao acampamento, o grupo estava preocupado. Eles já tinham notado minha ausência e estavam se preparando para me procurar. Contei o que tinha acontecido, falei da senhora que me ajudou a voltar e vi a expressão dos guias mudar. Eles ficaram sérios, trocando olhares, mas não disseram nada na hora. Só mais tarde, quando eu estava mais calma, um dos guias indígenas me chamou de lado. Ele perguntou como era a mulher que eu tinha encontrado. Descrevi tudo: a roupa velha, o cajado, o assobio. Foi aí que ele me contou o que eu nunca imaginei ouvir. "Você encontrou a Matinta Pereira", ele disse. Na hora, eu ri, achando que era mais uma história daquelas que eles costumam contar. Mas ele estava sério. A Matinta Pereira, segundo ele, é uma entidade da floresta. Uma velha bruxa que aparece para aqueles que estão perdidos ou precisam de ajuda. Mas ela não ajuda qualquer um. Só aqueles que têm o coração puro. Se ela sentir que a pessoa não é boa, que tem más intenções,
ela pode condenar essa pessoa a se perder na floresta para sempre. Fiquei paralisada. As peças começaram a se encaixar. O assobio, a forma como ela me encontrou, o que ela disse antes de desaparecer, tudo fazia sentido. Eu tinha sido ajudada pela Matinta Pereira, a velha bruxa da floresta. Depois dessa experiência, nunca mais duvidei das histórias e lendas que o povo conta. A Amazônia é um lugar cheio de mistérios, e eu tive a sorte de ser salva por um deles. Desde aquele dia, nunca mais entrei na floresta sozinha. E sempre que penso na Matinta, sinto uma mistura de gratidão e medo. O que vi naquela noite mudou minha vida para sempre. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem um relato parecido? Mande para nosso e-mail logo abaixo. mecontamais@gmail.com